Quer revisar funções orgânicas com a química dos perfumes? Vem comigo! Eu sou o professor Alexandre Oliveira e hoje nós vamos estudar a química dos perfumes e com isso nós vamos revisar funções orgânicas, volatilidade e a ciência dos aromas. Então, a primeira pergunta, por que os perfumes têm cheiro? Os perfumes, eles são misturas complexas de compostos químicos voláteis, geralmente compostos orgânicos voláteis, capazes de interagir com nossos receptores olfativos. Esses compostos orgânicos, principalmente, eles saem do perfume, volatilizam do perfume, chegam aos nossos receptores olfativos no nosso nariz, e aí desencadeiam um impulso elétrico e a gente sente um determinado odor. Então, para que uma substância tenha cheiro, ela precisa ser volátil o suficiente para se dispersar no ar e alcançar o nosso nariz, chegar até o nosso nariz. E aí vamos lembrar o que é volatilidade. Volatilidade é a capacidade de uma substância passar de um estado líquido para o estado gasoso. Quanto mais volátil for a substância, mais facilmente ela passa do estado líquido para o estado de vapor. Quanto menos volátil, com mais dificuldade, portanto, exigindo uma maior temperatura para que ela passe do estado líquido para o estado gasoso ou estado de vapor. Compostos com baixa massa molar e forças intermoleculares mais fracas, eles são mais voláteis. Então, estamos vendo aqui duas regras importantes. Compostos orgânicos com a massa molar menor e com forças intermoleculares mais fracas, eles são mais voláteis. A gente sabe que entre as principais forças moleculares, intermoleculares, melhor dizendo, uma das mais fortes são as ligações de hidrogênio, ou pontes de hidrogênio. E uma das mais fracas são dispersões de London, também chamada forças de London. E aí, uma curiosidade científica. Estima-se que o ser humano consiga distinguir entre 10 mil e 1 trilhão de odores diferentes, graças à combinação de cerca de 400 tipos de receptores olfativos diferentes existentes no nosso nariz. Então, isso é espetacular, porque cada odor, cada cheiro que você sente diferente é porque um determinado composto interagiu com os receptores do teu nariz, enviou um impulso elétrico para o teu cérebro, e isso foi interpretado como um determinado odor, uma determinada fragrância. Receptores olfativos são proteínas especializadas que existem na cavidade nasal, que reconhecem moléculas aromáticas, moléculas que têm um determinado cheiro. Cada molécula produz um sinal elétrico específico que é enviado para o cérebro. Então, as moléculas de perfume devem ter uma parte lipossolúvel. Lipossolúvel é que tem afinidade por gorduras para interagir com os receptores. E uma parte hidrossolúvel, que tem afinidade com a água para interagir com o muco nasal. E aí nós vamos falar aqui, algumas funções orgânicas que estão presentes nas principais fragrâncias dos perfumes. Então, uma das primeiras funções orgânicas que a gente pode destacar são os ésteres. O que caracteriza um éster? É isso aqui, C-O-O, né? C-O-O. E aqui a gente tem um grupo, que no caso aqui é um grupo alquila, é o metil, CH3, e aqui um radical R, que é o composto orgânico em si. Então, exemplos de alguns ésteres que são responsáveis por aromas frutados e florais, como, por exemplo, o acetato de isoamila, que tem um cheiro de banana, essência de banana. Acetato de benzila, que tem uma essência de jasmim. Então, os ésteres são importantes fragrâncias de perfumes. Agora nós vamos ver aldeídos. O que caracteriza um aldeído? É C-O-H. C-O-H é característica de um aldeído. Esse R aqui,
é um grupo orgânico grande, que é a estrutura da fragrância. Então, esses aldeídos, eles conferem notas intensas e sofisticadas, como, por exemplo, a famosa fragrância Chanel número 5 revolucionou a perfumaria com aldeídos sintéticos, ou seja, aldeídos sintetizados em laboratório, não compostos orgânicos extraídos de plantas, por exemplo. Importante, um único perfume pode conter mais de 80 substâncias diferentes, combinando compostos naturais, extraídos principalmente de plantas, e sintéticos, que são produzidos em laboratório. Continuando, mais algumas funções que são presentes em perfumes, nós temos aqui os terpenos. Os terpenos são derivados do isopreno, que é o C5H8. Eles são encontrados, por exemplo, em óleos essenciais, como, por exemplo, limoneno. Limoneno, extraído a partir do limão, aqui é a estrutura do limoneno, é um hidrocarboneto. Linalol, linalol é um álcool que tem a estrutura de lavanda. Olha aqui o que caracteriza um álcool, né? É hidroxila ligada em carbono saturado. Quando a hidroxila está ligada em carbono saturado, nós temos uma função orgânica chamada álcool. Inclusive está aqui, ó, álcoois. É a base de muitos perfumes. O próprio etanol, que é um álcool com só 2 carbonos, né? Ele atua como solvente, na maioria dessas fragrâncias, enquanto o mentol, geraniol atuam como fragrâncias. Então, aqui alguns álcoois, ó, que são fragrâncias de perfumes. Mentol, geraniol, todos eles têm hidroxila ligados a um carbono saturado. Portanto, são álcoois. Continuando, temos também cetonas. Lembra o que caracteriza uma cetona? É um C-O entre carbonos. Ó. Quando você tem um C-O entre carbonos, você tem a função orgânica chamada cetona. Então, estão presentes em aromas amadeirados e florais, como, por exemplo, a cânfora. Aqui nós temos os enantiômeros da cânfora. Olha aí, ó. Isso aqui é uma matéria também que cai no Enem, que é isomeria. São enantiômeros, são compostos especulares um do outro. Não é a imagem do outro no espelho. Um desses 2 enantiômeros da cânfora, ele é mais comum na natureza. E é ele que, como eles são enantiômeros, cada um deles tem um odor diferente, porque ele interage com receptores diferentes do nosso nariz. E aqui também temos a ionona, que é aroma de violeta. Temos também os fenóis. Lembra o que é um fenol? Fenol é a hidroxila ligada diretamente ao benzeno. Quando a hidroxila está ligada diretamente ao benzeno, nós temos um fenol. Então, compostos aromáticos que tem benzeno, né? Com hidroxila, são fenóis. Exemplo, o eugenol, que é retirado do cravo. A vanilina, que é retirada da baunilha. Aqui nós temos uma outra função orgânica também, ó, que é um éter. Isso é um éter. É um oxigênio entre carbonos. Ó. Oxigênio entre carbonos. Isso é um éter. Aqui é uma cetona, né? Ó. Isso aqui, melhor dizendo, é um aldeído, ó, porque tem um hidrogêniozinho aqui. Porque já que o carbono, como é que eu sei que o hidrogênio está aqui sem ele mostrar? Porque tem que ter, o carbono tem que ter 4 ligações, né? 2, 3, estava faltando uma, que é o hidrogênio. Então, isso aí é um aldeído, né? Muito cuidado, porque às vezes o aluno pensa que só por ter C-O é uma cetona, e não podia ser, porque cetona tem que estar entre carbonos, né? A cetona tem que estar entre carbonos. Quando é um C-O terminal, na ponta da cadeia, com certeza é um aldeído. Tem lá um hidrogênio, que não está sendo mostrado. Então, isso aqui é um aldeído, isso aqui é outro éter. Oxigênio entre carbonos, ó, é outro éter, né? Beleza, então, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, né? Estão presentes em muitas essências orgânicas. Aqui, a pirâmide olfativa. Como é que a volatilidade determina a evolução dos perfumes, né? As notas de topo, elas duram só de 15 a 30 minutos. Por quê? Ó? Porque elas são muito voláteis. Elas passam do estado líquido para o estado de vapor muito rápido. Compostos leves, cítricos, ervas, é a primeira impressão do perfume, né? Eles evaporam rapidamente, porque ou eles têm uma massa molar menor, ou também têm forças intermoleculares mais fracas. Por isso eles são altamente voláteis. Depois tem as notas de coração. São aquelas que duram de 3 a 4 horas.
São compostos que têm uma média volatilidade. É a identidade principal do perfume. São florais, especiarias, surgem após a evaporação das notas de topo. Depois que as notas de topo já foram embora, agora, durante 3 a 4 horas, nós temos as notas de coração, aqueles compostos que têm uma volatilidade média. Depois que esses vão embora, nós temos aí, por fim, as notas de fundo, que duram aí de 6 a 8 horas ou até mais, dependendo da qualidade do perfume. Esses compostos, como eles duram bastante tempo, eles têm uma baixa volatilidade, porque as ligações intermoleculares são mais fortes, ou então a massa molar é maior. São fixadores, eles são chamados de fixadores a partir de madeiras, de amilsca, âmbar, são moléculas pesadas, ó, massa molar maior, que prolongam a duração do odor daquele perfume, ou então de ligações intermoleculares mais fortes, como, por exemplo, formação de ligações de hidrogênio, pontes de hidrogênio. Qual é a conexão disso com o Enem, né? Como é que esse tema aparece nas provas? Ora, a primeira coisa é funções orgânicas. Funções orgânicas, identificação de ésteres, aldeídos, cetona, álcool, éter. Forças intermoleculares, lembrar que quanto mais o perfume, quanto mais aquela essência demora a volatilizar, porque a ligação intermolecular é mais forte, relação com o ponto de ebulição. Quanto maior o ponto de ebulição, mais forte a interação intermolecular. Quanto menor o ponto de ebulição, maior a volatilidade, né? Substâncias mais voláteis são aquelas que têm um ponto de ebulição menor. Polaridade também, porque geralmente uma parte da fragrância tem que ser polar e a outra parte apolar. Por exemplo, essa parte que tem hidroxila é a parte polar, e a parte que tem só carbono e hidrogênio e hidrocarboneto, ela é apolar. A parte que tem as funções orgânicas, hidroxila, éster, são as partes mais polares dos compostos. E a parte de hidrocarboneto é a parte menos polar. Isomeria, nós vimos lá na cânfora que tem um par de enantiômeros, são enantiômeros, uma imagem especular um do outro, então isso cai também, né? Isômeros são compostos que são imagem especular um do outro, ó, no caso dos enantiômeros, né? Que era o caso lá da cânfora. Isômeros são compostos diferentes que têm a mesma forma molecular. Existem vários tipos de isômeros constitucionais, antigamente chamados de isômeros planos, estereoisômeros cis e trans, estereoisômeros da isomeria ótica, RS, e muito assunto interessante. E nós teremos lá nas lives uma aula só de isomeria. Dica para a prova, questões sobre perfumes geralmente pedem para relacionar estrutura molecular com as propriedades físicas, qual é o mais volátil, como é que está a solubilidade, se é mais solúvel em água, menos solúvel em água. Palavras-chave, volatilidade, éster, aldeído, terpeno, forças de London, massa molar. E na química orgânica aplicada, os perfumes são exemplos práticos de funções orgânicas, ésteres, aldeídos, álcoois, determinam propriedades sensoriais e físicas das substâncias. A volatilidade e a estrutura têm uma relação, né? A massa molar e as forças intermoleculares explicam por que diferentes compostos evaporam em tempos distintos, criando aquela pirâmide olfativa dos perfumes que a gente viu. E uma conexão até interdisciplinar, porque tem química orgânica, tem biologia, essa parte dos receptores olfativos, tem a parte física, mudança de estado, né? Que são comuns em questões contextualizadas no Enem. Então, lembre-se, a química dos perfumes demonstra como o conhecimento científico se aplica no nosso cotidiano. No Enem, espere questões que relacionam estrutura molecular com propriedades macroscópicas, como, por exemplo, ser mais volátil, menos volátil, maior ponto de ebulição, menor ponto de ebulição. E aí, finalizamos esse conteúdo. Quero que você compartilhe esse vídeo, muito interessante, espetacular para revisar funções orgânicas com seus amigos, seus colegas. Compartilha, comenta, marca os seus amigos na rede social e a gente se vê. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.